A minha dúvida é que, quando você estava falando sobre política, você separou os esquerdistas, que são de esquerda, são de direita. Desculpa, repete um pouquinho mais alto que eu não estou conseguindo ouvir bem. Desculpa. Sou meio surdo, o problema é meu. Tá. Ontem, o senhor falou sobre as pessoas que seguem esquerda e direita. Aí eu fiquei em dúvida, como um cristão deve escolher o seu representante político. Okay. Porque a gente não, pelo menos ao meu ver, eu não consegui encontrar uma pessoa que, aos meus olhos, tinha todos os atributos bíblicos. Entendeu? E quando eu vi uma pessoa, como o senhor falou, um governante, ele governa para o povo. Eu não posso escolher um governante que governe apenas para os cristãos. Então, quando eu vi uma pessoa que poderia governar ao povo, ele tinha algum pensamento que ia de contra as Escrituras. Aí, como eu posso me posicionar em relação a isso? Porque eu não posso apoiar uma pessoa que, ao meu ver, pode tomar posições a favor do povo, mas que também defende o aborto ou o casamento homossexual. Aí eu fiquei em dúvida como é que um cristão pode reagir nesse aspecto. Okay. É uma boa pergunta. Então eu vou lembrar algumas coisas que eu falei e vou tentar expandir em cima do que eu falei ontem. Lembra quando eu disse que política é a arte do possível? É parecido quando a gente vota. Você fez um comentário na sua pergunta, você falou assim, eu não encontrei um candidato com todas as qualidades. É parecido com achar alguém para casar, você não encontra todas as qualidades. Entendeu? Você acha algumas, as outras a gente roga a Deus que dê. Né? Então, quando a gente vai escolher um político, eu entendo o seu sentimento, ele é o de muita gente, de que nós acabamos escolhendo o menos pior. Que é frustrante, né? Mas, eu queria que a gente mudasse a ótica assim. Senhor, ele não é teu. Ele não confessa o teu nome. E, portanto, ele tem ideais que são contrários ao teu nome. Mas eu creio que os que ele mais defende, as suas grandes causas, são de acordo com sua palavra. Então, Pai, entenda que eu estou votando nele por essas razões. E eu digo isso por quê? Porque se nós entendemos que nossa responsabilidade num país democrático, né, num país republicano que vota os seus representantes, há uma grande chance de você não ser única quando você diz o que você acabou de perguntar, de você ser a grande maioria. A grande maioria entende que o seu candidato não é o ideal. Ele é assim, ele é o menos pior. Mas assim, bom não tem. Tanto é que tem gente que fala assim, não vota ninguém. Acho que a coisa mais crente é votar em branco. Mas lembra, votar em branco é não participar desse dever. Aí você vai dizer, não, mas eu votei. Entenda, você está dizendo que você não vota em alguém para ninguém nunca dizer, tá vendo? Foi o cara que você colocou, tá aí, ó. Olha só que deu. Né? Então, é parecido com fazer votos. Uma vez meu pai me ensinou uma lição. Ele falou assim, sobre a importância de fazer votos e cumprir, aquele texto de Eclesiastes tão conhecido, se você vai fazer voto e não vai cumprir, é melhor que não faça votos. Aí eu lembro que eu falei para o meu pai assim, pai, se fazer votos é uma coisa assim tão séria, então acho que eu não vou fazer. Ele falou, meu filho, não fazer votos é não querer compromisso. É verdade. Se eu não faço votos, eu não quero compromisso, entendeu? Para não dar errado o que eu faço, eu nem me envolvo. Então, votar em branco não é a saída. Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa procurar aquela que é a maior bandeira. Quando a gente vê grandes bandeiras que são ruins, eu acho que a gente tem todo o direito de dizer, eu não voto nesse cara. Porque as grandes bandeiras que ele balança, eu não concordo. Lembra, tem certas coisas que se tornam públicas e outras que não. Por exemplo, tem candidatos que talvez nunca exponham o que eles acham sobre como tratar a esposa, mas não é bom. Não é crente. Mas acontece. A gente tem candidatos que são ímpios e fazem coisas erradas. E são sujos em vários aspectos, porque são ímpios. Se nós crentes temos nossa sujeira, que dirá aqueles homens que não têm o freio do Espírito? Vamos colocar assim, tá? Então, eu só estou dizendo que nós temos talvez que escolher nossos candidatos baseado num entendimento daquilo que é sua grande bandeira, ou suas grandes bandeiras, e enxergá-las como condizente com a palavra. Então eu termino minha resposta à sua pergunta assim. Duas coisas. A primeira coisa, quero te dar uma dica, que tem um livro do pastor Franklin Ferreira, que chama Contra a Idolatria do Estado, cujo último capítulo é a resposta à sua pergunta. Como votar de forma consciente. Vale a leitura, tá? É uma dica. Segunda coisa, e essa é a última que eu falo. Quando você for pensar nas grandes bandeiras do seu candidato,
lembre-se que elas não precisam ser somente coisas que tocam em questões das quais a Escritura fala explicitamente, como, por exemplo, o casamento homossexual ou aborto. Porque essas a gente sabe e a gente é contra por causa das nossas raízes cristãs e tem várias razões claramente bíblicas para a gente pensar assim. Mas lembra, se o político fala de política internacional, se ele fala de administração, engenharia da cidade, se ele fala sobre como atender a diversas comunidades ao redor do centro, se ele fala de outras coisas que você entende, e ele já deu evidências no passado de que de fato ele levanta essa bandeira e ele faz coisas por essa causa, que parecem ser uma boa atitude de misericórdia para com desfavorecidos, essa também é uma ideia cristã, vamos colocar assim. Não precisa ser só em temas que os cristãos normalmente levantam a bandeira. Eu costumo dizer assim, e essa ideia eu tirei de um livro do pastor Joel Bick, aquele Vivendo para a Glória de Deus. Tem um capítulo escrito pelo Ray Pennings, em que ele fala assim, por que cristãos acham que aborto e homossexualidade são questões que a gente tem que lutar e mostrar nossa posição, mas a gente não fala sobre política internacional, juros e outras coisas mais? Não é? E por que não? Então a gente pode pensar nelas também à luz da palavra de Deus e dizer, é por isso que eu votei nesse candidato.